Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre o entendimento, a compreensão e a inclusão de crianças neuroatípicas com crianças típicas. Vem comigo que a gente tem muito o que falar. Pessoal, estou aqui nesse espaço de terapias aqui na Tijuca, chamado Clube do Nitê, onde o meu filho faz terapias durante a semana. Bernardo faz 4 tipos de terapia para tentar acelerar o desenvolvimento, já que ele tem atraso, como quem me acompanha já sabe. Meu filho não tem um diagnóstico fechado ainda, mas a gente tem percebido alguns movimentos que podem levar a algum diagnóstico de um transtorno comportamental, e a gente está caminhando porque, como eu já disse aqui e repito, diagnóstico não é destino, o diagnóstico não vai mudar o meu filho. O que vai mudar é o meu entendimento, a minha compreensão sobre o que é necessário ser feito. Essa intervenção precoce, ela é fundamental. Esse entendimento dos pais da rede de apoio é muito importante. A gente não pode ficar fechando os olhos e se negando a acreditar que o nosso filho tem alguma questão. É importante que a gente aceite e que a gente consiga intervir enquanto é tempo. Então, eu gostaria de falar hoje sobre a compreensão, sobre o entendimento. E sobre a dificuldade que nós pais, eu principalmente, mãe de primeira viagem, estou tendo sobre o atraso na fala do meu filho. Meu filho está com 2 anos e 10 meses, ele ainda não fala. Esse atraso no desenvolvimento, ele vem acompanhado de uma dilatação cerebral, vem acompanhado de um diagnóstico de uma síndrome, apesar dele ser assintomático, e a gente ainda não sabe se vai ter algo comportamental. Eu percebo que ele tem um certo delay, aquele atraso ali, na hora que a gente fala para ele conseguir agir, mas o entendimento dele é muito rápido. Ele entende tudo que a gente fala, mas ele ainda não consegue verbalizar aquilo que ele está entendendo, aquilo que ele deseja. E aí há de se ter muita paciência. E também o entendimento para que você não frustre, não cause maior frustração à criança. A culpa não é sua, Ele vai fazer um gesto e você vai ser obrigada a entender. Lógico que eu, como mãe, que passo a maior parte do tempo com ele, já entendo vários gestos dele. Mas a escola, os amiguinhos, não entendem ainda. Então é importante que você que esteja do outro lado compreenda isso também e me ajude como uma mãe atípica. Porque nesse movimento a gente consegue incluir essas crianças, que amanhã ou depois talvez não sejam verbais, mas que vão conseguir compreender o mundo da maneira delas. O meu filho já criou a sua comunicação alternativa. Ele faz os próprios gestos. Ontem, a professora de inteligência emocional da creche dele, na escola, que ele já não tá mais na creche. Eu sempre acho que ele é um bebê ainda. Nós, pais, a gente tem, esse pequeno defeito de querer que os nossos filhos sejam bebês para sempre. A psicóloga da escola do meu filho veio me perguntar se eu tô ensinando Libras para ele. E eu falei, não, por quê? Ela falou, porque eu tenho visto que ele tá se comunicando através de gestos. Esses gestos é o que a gente chama de comunicação alternativa. O meu filho acabou criando a própria comunicação para que ele consiga se fazer entender, para que ele consiga se relacionar com o outro. Ele não tem problema de socialização, apesar de eu perceber ainda que ele tem uma dificuldade de lidar com crianças da idade dele. Ele prefere crianças mais velhas. E por que ele prefere crianças mais velhas? Justamente porque ele consegue se fazer entender. As crianças mais velhas vão conseguir compreendê-lo, porque elas já estão num nível mais avançado do que a idade dele. Então isso é muito mais fácil. E é por isso que ele vai pegar na mão de uma criança mais velha, vai mostrar o que ele quer e imediatamente essa criança mais velha vai conseguir corresponder ao desejo dele. A criança mais nova ainda está ali naquela mesma fase que ele, tentando um entendimento que ele também tem. Porque ele entende tudo, porém a criança da idade dele, que é típica, vai falar da maneira dela, mas ela vai tentar se fazer entender verbalizando. É muito mais difícil você fazer entender através de gesto. É claro que gestos simples também são mais simples de serem entendidos. Por exemplo, quando ele quer dormir, ele faz assim e deita com a cabecinha. A gente já entende que é dormir.
Quando ele quer pular na piscina, ele faz tchu, tchu. Mas se você não estiver perto de uma piscina, você não vai entender que ele quer dar um tibum na piscina, que ele quer dar um mergulho na piscina. Então, esse dia a dia é um dia a dia mais complexo, tá? E eu, como mãe atípica de uma criança com atraso no desenvolvimento, eu quero pedir para você que tá do outro lado ter mais empatia e tentar, de alguma forma, introduzir esse tipo de conversa, de diálogo no seu filho típico. Porque vai chegar um momento da escola que meu filho talvez não entenda que dar um tapinha é machucar e prejudicar o amigo. Muitas vezes ele dá tapa na gente em casa para dizer oi. Ele ainda não consegue verbalizar oi, então ele chega. A gente chega na terapia, na recepção, ele bate em cada pessoa que está sentada no sofá da recepção. Tipo, oi gente, eu tô aqui. Ele levanta a nossa blusa e sopra a nossa barriga. É uma maneira de se comunicar. A gente está tentando tirar alguns gestos dele para ele tentar acelerar a oralidade. Mas a gente também não pode tirar 100%, porque é uma maneira dele se comunicar. É uma maneira dele, de alguma forma, interagir socialmente. A interação social, ela é muito importante para as crianças neurodiversas. E a dificuldade é muito grande. Por isso, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô tendo uma dificuldade hoje com o meu filho, das pessoas que estão ao redor entenderem e compreenderem. Ele ainda é pequenininho, então ainda passa batido em alguns momentos, né? Quem não conhece o caso dele, acredita até que é apenas uma criança que está ali com atraso na fala e que daqui a pouco vai falar. Mas quando ele for crescendo e atingindo uma certa idade, essa oralidade ela não vier de uma maneira que a gente espera, né, com o desenvolvimento normal para a idade, aí sim ele vai sofrer muito mais. E vem o preconceito, e vem os olhares, e vem os pais dos amigos, e vem a escola, a comunidade em geral, os parentes, tentarem julgar e dar pitaco sobre aquilo que eles ainda não procuraram saber. Então é muito importante a gente ter empatia e contar com a ajuda dos pais do outro lado também. Porque o entendimento e a compreensão não são fáceis. E a gente precisa ter cautela, paciência e tentar estimular os nossos filhos a aceitarem seus amigos que são diferentes. Seus amigos que não têm o mesmo desenvolvimento. Porque, afinal de contas, a gente está aqui para evoluir. E essas crianças, elas vão fazer com que a gente seja seres humanos melhores. Um beijo, obrigada, eu já te agradeço. E vamos em frente nessa luta. Porque é uma luta pela inclusão.